No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Anvisa libera a retomada dos testes da vacina Coronavac após polêmica que levou a declarações irresponsáveis de Jair Bolsonaro. Vice Hamilton Mourão minimiza a declaração ameaçadora de Bolsonaro aos Estados Unidos e diz que o presidente se utilizou de figura de linguagem. Campanha das eleições municipais do próximo domingo entra na reta final. Datafolha divulga nova pesquisa de opinião no Rio, com Eduardo Paes destacado na liderança e Crivella à frente de Marta Rocha na briga pelo segundo turno. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 12 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os absurdos proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, sugerindo um conflito armado com os Estados Unidos se Joe Biden impuser sanções contra o Brasil, caso o país não preserve o meio ambiente, entra para a extensa lista de insanidades do ex-capitão do Exército. O problema é que agora ele está mexendo em vespeiro e, pior, jogando a batata quente nas mãos das Forças Armadas. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou a declaração do chefe do executivo, como não poderia deixar de ser, dizendo que Bolsonaro teria se utilizado de uma figura de linguagem ao se referir à relação com o país norte-americano. O militar atua como bombeiro das sandices bolsonaristas desde o início do mandato, essa é que é a verdade. A grande questão é que oficiais de exército, marinha e aeronáutica, que já vinham sendo atacados pela ala mais ideológica do governo há algum tempo, agora são expostos de maneira direta pelo presidente da República. Vamos ver como eles reagirão a mais essa declaração, muito acima do tom do político sem partido. Eu gostaria de aproveitar o nosso espaço editorial também para fazer a leitura de um texto do economista José Luiz Fevereiro, onde ele faz um contraponto à matéria do jornalista Glenn Greenwald, que denuncia o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e aponta para o que está em jogo nessas eleições estadunidenses. O título do artigo é As Eleições Americanas e os Arautos do Imobilismo. A polêmica que se abriu com a entrevista em que Glenn se atribui a missão de informar à esquerda brasileira quem é Joe Biden tem contornos interessantes. Ele deve estar se referindo a uma esquerda mítica, composta de desinformados e que só existe na cabeça dele. Talvez faça isso para justificar a campanha que fez contra Biden nos 20 dias finais da campanha, com assento frequente na bancada da Fox News. Biden, como todos sabemos, é um homem do establishment democrata. Não vi até agora ninguém de carne e osso na esquerda brasileira com avaliação diferente dessa. Mas eu faço parte da parcela da esquerda que, sem desprezar o papel dos personagens na história, valoriza o cenário em volta. Biden se elegeu graças a uma mobilização sem precedentes da esquerda americana que congregou a juventude urbana, os negros e as mulheres. São os que estão nas ruas comemorando a vitória. Biden e o establishment democrata sabem que sem essa mobilização não teriam vencido. A correlação de forças mudou a quente nas ruas.
Obama, eleito em 2008, não entregou o que prometeu em termos de redução da desigualdade. Essa é a razão da força de Bernie Sanders nas primárias de 2016 e também explica a derrota de Hillary. Agora, em 2020, e ao contrário da versão pasteurizada apresentada pela mídia brasileira sobre a vitória de Biden, foi a mobilização da esquerda puxada por Bernie, Stacey Abrams e Alessandra Ocasio-Cortez que viabilizou a derrota de Trump. Aqueles que acham que, no essencial, não faz diferença Biden ou Trump e que subscrevem a linha do Glenn, na verdade estão tratando a esquerda norte-americana e os milhões que se mobilizaram por mudanças como idiotas. Estão olhando a história a partir dos grandes personagens e não das movimentações sociais. Ao agirem assim, se tornam arautos do imobilismo. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão, bom dia! Bom dia e mais uma vez agradeço a honra e o prazer aqui de estar com o Faixa Livre discutindo temas da atualidade. Daniel, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, passada essa comoção por conta das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, parece que a pauta nacional volta a fazer parte do dia a dia da imprensa. E como não poderia deixar de ser, o presidente Jair Bolsonaro segue sendo o principal protagonista dessa tragédia nossa de cada dia. A última do ex-capitão do Exército foi aquela comemoração da interrupção dos testes da vacina para a Covid-19 desenvolvida em parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan por conta da morte de um voluntário, sem qualquer tipo de relação com o imunizante. O chefe do executivo politizou o tema e disse que seria mais uma vitória sua contra o governador de São Paulo, João Dória. Ou seja, enquanto o país segue enterrando vítimas do coronavírus às centenas diariamente, o presidente da República, que tem o dever de zelar pela saúde da população do nosso país, considera um eventual insucesso da vacina chinesa, o que está longe de se confirmar, um triunfo da sua retórica ideologizada. Para piorar, depois ele chamou os brasileiros de maricas, dizendo que o país tem de enfrentar a pandemia de peito aberto.
Tragédia pouco é bobagem, Daniel. O presidente Bolsonaro, depois de uma certa trégua, volta a nos brindar com suas bravatas e seus disparates. Acho que nós temos que denunciar sempre, não é, esses disparates, mas temos que ir além deles e refletir sobre em que medida esses disparates se sintonizam, não direi com o sentimento da maioria, mas com o sentimento de parcelas importantes da sociedade brasileira. Eu penso que aí há um trabalho a se fazer. Em primeiro lugar, persuasão em relação à necessidade das vacinas e em relação aos perigos que o coronavírus traz. Parece bobagem, mas há muita gente dizendo que a gripe é uma coisa que Deus mandou e que a gente não pode fazer nada a não ser se submeter. Também há muita gente exasperada com os confinamentos. Isso não se verifica apenas no Brasil, mas em todo o mundo. De sorte que a Europa, por exemplo, está sofrendo muito agora com o repique do coronavírus por ter subestimado as determinações restritivas dos especialistas em epidemiologia. Quer dizer, então a gente observa que não é alguma coisa só específica do Brasil, mas em todo o mundo acontece isso. E muita gente se manifestando contra as máscaras, não é? Então acho que o Bolsonaro, ele, ao proferir esses disparates dele, ele procura sintonia com essa massa de pessoas com as quais é preciso dialogar. Para além dos disparates e das bravatas habituais, e para além da denúncia, que sempre é importante formular, é preciso conversar com essas pessoas, que são um contingente apreciável da população, e persuadi-las em relação às advertências fundamentadas na ciência e na perspectiva da construção do bem comum. Alguns aliados do presidente, Daniel, criticaram essa postura absurda do Bolsonaro, sem que houvesse qualquer tipo de esclarecimento técnico a respeito dessa morte do voluntário. Você acredita que esse tipo de atitude irresponsável do ex-capitão em relação à vacina contra a Covid-19, que é o maior dilema das últimas gerações, Daniel, pode de alguma forma se voltar contra ele? Em alguma medida isso já está se verificando, né? É notório, por exemplo, que nessas eleições municipais, apesar do Bolsonaro não ter entrado de cabeça nelas, onde ele tem apoiado candidatos, os resultados têm sido bastante limitados, para não dizer pífios. Então, eu penso que há um desgaste em curso do presidente Bolsonaro. Porém, não percamos de vista que essas fórmulas obscurantistas a que ele é chegado são compartilhadas por muita gente. E é preciso discutir na sociedade esse obscurantismo. É preciso persuadir a gente da necessidade de ter uma atitude científica em relação à pandemia que nos assola. Não esquecer que esse tipo de orientação que o Bolsonaro tem assumido é compartilhado por muitos líderes no mundo, né? O presidente Trump dos Estados Unidos, o Johnson lá na Inglaterra e outros tantos na própria Itália, no contexto da primeira onda, o líder da extrema-direita também lá, Salvini, se pronunciou contra as medidas cautelares, enfim, sem contar outras figuras mais caricaturais, como o candidato a ditador lá na Bielorrússia, Lukashenko, que argumentou que a Covid deveria e poderia ser combatida com bons banhos e uma boa dose de vodka, né? E o outro lá, que também
proibiu o uso da palavra coronavírus. Quer dizer, então, essas atitudes obscurantistas, elas não são uma atitude isolada, né, do Bolsonaro. Isso é que eu quero enfatizar. É preciso trabalhar na sociedade e eu acho que há, sim, visível um desgaste para a felicidade do país. Há um desgaste claro do Bolsonaro em várias cidades do Brasil e as eleições municipais são uma evidência nesse sentido. Mudando um pouco de assunto, Daniel, essa comoção provocada pelas eleições nos Estados Unidos, com a derrocada do ídolo do Bolsonaro, Donald Trump, também provocou reflexos aqui no Brasil. Voltou a surgir a notícia de que o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck estariam se articulando para a formação de uma chapa para concorrer ao pleito presidencial de 2022, contando com um desgaste de Jair Bolsonaro. O detalhe nessa história, Daniel, é que o Moro anda muito desgastado com a classe política. Até mesmo entre a população brasileira, o prestígio do justiceiro da Operação Lava Jato se reduziu. Você enxerga alguma chance de essa dupla vingar por aqui, Daniel? Me parece que isso atenderia aos anseios desses ultraliberais do nosso país. Nós sabemos que para a eleição do Bolsonaro concorreu um grande contingente de eleitores que não eram de extrema-direita e que votaram no Bolsonaro porque estavam cegos no seu sectarismo antipetista. Houve aqui no Brasil uma construção que fez do reformismo mole do PT, estou empregando uma palavra utilizada pelo André Singer, que, a meu ver, caracterizou bem os anos petistas como anos do reformismo mole, ou seja, um reformismo parcial, limitado, inconsequente. Então, uma grande parte das forças conservadoras caracterizou esse reformismo mole como um perigo iminente para a democracia brasileira. De sorte que na sociedade construiu-se um amplo contingente de pessoas que, não sendo de extrema-direita, acabaram se inclinando menos a favor do Bolsonaro e mais contra o PT, o candidato alternativo. No caso, era o Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Então, eu penso que essa gente toda hoje, e já de algum tempo para cá, está procurando alternativas. Eu acho que o chamado centro, né, que quer se distanciar simultaneamente da esquerda e da direita, e inclusive continuam eles insistindo na tese de que o Lula encarna uma extrema esquerda, embora essa tese não resista à menor análise crítica. O Lula é de uma esquerda muito moderada, pode pôr moderada nisso, e sempre se caracterizou como tal depois que abandonou propostas reformistas radicais que orientavam o PT ao longo dos anos 80. Isso foi abandonado desde o início dos anos 90 e as administrações petistas, de modo nenhum, ameaçaram o sistema capitalista, nem mesmo foram capazes de propor reformas substanciais para a sociedade brasileira. De sorte que há uma perspectiva de criar, né, de configurar o Lula e o PT como extrema-esquerda, sendo o Bolsonaro caracteristicamente extrema-direita, lutar para constituir uma alternativa de centro. Eu acho que esses esforços vão se multiplicar e estarão sempre presentes aí até 2022. Toda essa opinião centrista ou centro-direitista tentará compor, não é? Pode ser o Moro, pode ser o Huck, pode ser o Rodrigo Maia, não é? Pode ser o Mandetta, não é? Os nomes estão circulando aí e evidentemente que essas articulações vão se multiplicar. Veremos se elas encontrarão respaldo na opinião pública, né? Porque
nas eleições de 2018, houve um investimento muito forte na figura do Alckmin, uma imensa coligação partidária criada, um tempo enorme na televisão, mas não encontrou respaldo na sociedade. A ver se essas gentes conseguem, dessa vez, candidatos com força na sociedade. Essa negação do Trump da derrota para o Joe Biden nas urnas tem preocupado uma série de analistas, Daniel. Ele age como se tivesse sido o vencedor do pleito, nega acesso ao democrata às informações do governo, aos recursos destinados para a transição no cargo. Para piorar, ele trocou boa parte da cúpula do Pentágono na última segunda-feira. O presidente ainda convocou marchas para o próximo sábado dos seus apoiadores para denunciar uma suposta fraude no processo eleitoral. Já anunciou que vai percorrer o país a partir da semana que vem em comícios. Como é que você tem observado todo esse cenário anacrônico lá nos Estados Unidos, Daniel? Você, inclusive, escreveu um artigo no jornal o Globo recentemente falando sobre essa situação. Esse negacionismo do Trump em relação aos resultados eleitorais já eram esperados. Ele nunca ocultou as suas previsões, entre aspas, de que em caso de eleições fraudadas, leia-se, eleições que contrariassem os seus interesses, a sua vontade, a sua candidatura, ele reagiria dessa forma como ele vem reagindo. Eu não entendo que essa reação possa ser chamada de anacrônica. Eu acho que é uma reação típica desses líderes de extrema-direita que estão se multiplicando pelo mundo e que não são homens animados por valores e perspectivas democráticas, de sorte que mesmo ali onde eles se elegem, eles não reconhecem, não tendem a reconhecer o resultado das urnas quando as urnas lhes são desfavoráveis. Eu acho que o mesmo vai ocorrer aqui no Brasil. O Bolsonaro não vai aceitar derrota eleitoral. Isso é muito óbvio para mim, eu já venho muito defendendo essa posição. É necessário que as forças democráticas se preparem, se organizem para enfrentar um negacionismo que, no limite, se desdobra na possibilidade de um golpe de Estado. Então, eu acho que o Trump está mobilizando as suas hostes, né? Ele está questionando os resultados eleitorais, como você disse. É provável que ele vá continuar fazendo isso até o limite possível, porque, assim fazendo, ele está acumulando forças para, mesmo derrotado, se manter como líder dos republicanos nos Estados Unidos. E, para além dos republicanos, líder de todas essas gentes que se sentem e que vão desde a extrema-direita até as pessoas de centro-direita desesperadas, né, com os resultados desestabilizadores da revolução civilizacional que a gente vive, a revolução informática, a revolução digital. Então, você tem aí um conjunto, inclusive já há estudos estatísticos mostrando que o Trump ele não é votado apenas pelas elites, evidentemente não podia ter sido, porque as elites não têm 70 milhões de votos, né? Mas ele é votado com muita ênfase, né, pelos brancos do meio-oeste, pelos brancos do interior dos Estados Unidos, né? E que se sentem ameaçados pelos efeitos dessa revolução. A meu ver, para combater a extrema-direita com vigor, não basta a conciliação, não basta um discurso de paz e amor, é preciso medidas firmes, medidas profundamente firmes contra o capital monopolista, contra o capital financeiro especulativo, a favor dos deserdados da sorte. É preciso que o Partido Democrata e as esquerdas democráticas em geral no mundo recuperem as suas pautas sociais
as suas pautas, sem abandonar as pautas identitárias, que foram que apareceram para não mais desaparecer do horizonte, são pautas fundamentais, na perspectiva, inclusive, do aprofundamento da democracia, mas elas não podem gerar um desprezo, a subestimação das pautas sociais. O Trump trabalha com as suas propostas nacionalistas radicais, com essas pautas sociais, de sorte que ele ganha voto nas elites e ganha voto entre os deserdados da sorte. Se as esquerdas democráticas não trabalham para recuperar esses deserdados, se as esquerdas democráticas não deixam de ser moles, como tem sido do ponto de vista da crítica e de propostas claras contra o capital financeiro e contra o capital especulativo e contra os grandes monopólios, se elas não fizerem isso, elas tenderão de novo a perder nas próximas eleições. Trump, ou um igual a ele, ou um pior do que ele, estará de novo nas ruas disputando eleições daqui a 4 anos. E então a sua atitude não é a de um menino zangado, como muita gente tem procurado caricaturar, é de um líder político de extrema-direita consequente. E não está adotando uma postura anacrônica, ele está adotando uma postura vinculada à dinâmica da extrema-direita nesse mundo, que é uma dinâmica que explora as inconsequências das esquerdas democráticas, que explora as insuficiências e as deficiências do sistema democrático realmente existente. Então, se não houver uma clara compreensão disso e uma formulação de antídotos a isso, é provável que tenhamos de novo pela frente daqui a 4 anos. 4 anos passam muito depressa, um líder de extrema-direita semelhante ou pior do que o Trump, ou, no limite, o próprio Trump. Você acredita que o Trump seria capaz de atentar contra a ordem democrática lá nos Estados Unidos, Daniel? Aliás, ele teria força para isso? Não dá para negar que o país está muito dividido. A vitória do Biden se deu por uma diferença pequena em uma eleição que muitos consideram ter sido plebiscitária. Eu acredito piamente na possibilidade do Trump afrontar a democracia, inclusive porque, veja bem, ele, no seu discurso, é um discurso de salvar a democracia americana. Ele está dizendo que a democracia americana está sendo corrompida pela fraude eleitoral. Analogamente, a gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu aqui em 64 no Brasil. As forças golpistas deram golpe falando em salvar a democracia. Então, eu acredito piamente que o Trump está indo ao limite e testando os limites da democracia americana. Com essa turnê agora pelos Estados Unidos, ele quer mobilizar as pessoas, ele quer criar conflitos sociais, ele quer criar uma situação caótica e, volto a dizer, contra essa fúria de extrema-direita, o antídoto positivo, o antídoto construtivo, eficaz, não é a paz e amor. É uma enérgica decisão de repudiar esse tipo de histeria de extrema-direita e oferecer alternativas para muitos que votaram nele não de um ponto de vista de extrema-direita. Então, eu penso que nós vamos ter embates importantes aí nos próximos meses e é possível, sim, caso o Trump não receba advertências claras de quem tem poder nos Estados Unidos, que ele leve essa sua aventura golpista, em nome da democracia, até onde for possível. E o Brasil, como é que fica em um quadro como esse, Daniel? Considerando que a posse do Joe Biden se dará sem maiores traumas, o democrata já articula a formação de uma cúpula pela democracia em 2021, um esforço internacional na defesa do Estado de Direito, o meio ambiente e os direitos humanos.
Isso tem provocado dor de cabeça lá no Palácio do Planalto. O Bolsonaro chegou até, sem citar o presidente eleito, a fazer uma ameaça dizendo que o país tem de ter pólvora caso não haja uma solução baseada na diplomacia. O Brasil tem alguma condição de iniciar uma guerra contra os Estados Unidos, Daniel? Como é que se daria essa relação entre o Biden e o Bolsonaro? Eu acho que na medida em que o Biden começar a governar, o Brasil, evidentemente, vai se encontrar numa situação de isolamento internacional, bastante prejudicial aos interesses do país e aos interesses do próprio governo. Bolsonaro, um aventureiro escrachado, não é? Jogou todas as fichas imprudentemente na eleição do Trump, e na medida em que o Trump perder, ou seja, na medida em que ele já perdeu, né, as eleições, mas na medida em que ele reconhecer essa derrota, isso vai evidentemente ser funesto para as intenções do Bolsonaro e para o governo brasileiro. Agora, é preciso não ter uma visão muito cor-de-rosa do governo Biden. Os anos Biden vão ser anos de enfrentamentos, de conflitos sociais. Ou seja, o governo brasileiro, no seu aventureirismo de extrema-direita, ele vai sempre querer se apoiar exatamente no protesto que vai brotar na sociedade norte-americana contra as medidas do governo Biden. Há muita gente antevendo um clima de paz e amor nos Estados Unidos no ano que vem e nos anos posteriores. Eu não vejo assim. Eu acho que vem uma crise importante aí, né, derivada da pandemia, e se as esquerdas democráticas reagirem com propostas moles, né, isso vai favorecer a extrema-direita, vai favorecer o conflito social, e nessa medida haverá sempre margem para que o Bolsonaro se apoie nessas forças. Isso, evidentemente, contraria os interesses comerciais e econômicos brasileiros e, nessa medida, assim como o Bolsonaro já tem sido pressionado pelos exportadores brasileiros em direção ao mercado chinês, vai ser também pressionado pelos capitalistas brasileiros interessados no comércio com os Estados Unidos para que as suas bravatas sejam menos extravagantes. Não é? Eu acho também que a gente não deve perder muito tempo com essas bravatas do Bolsonaro. Acho que a gente deve estar atento mais à política, às políticas do governo, né, e à articulação de forças contra essas políticas, do que ficar perdendo tempo com as bravatas do Bolsonaro. Há a possibilidade de que nós tenhamos a repetição desse quadro nos Estados Unidos nas nossas eleições presidenciais em 2022, Daniel. O Bolsonaro, assim como o Trump, é outro que defende essa estratégia da contra-informação. Esse cenário lá na América do Norte amplia os riscos para a nossa democracia? Sem dúvida. A nossa democracia, enquanto não conseguirmos vencer cabalmente e afastar da cena política o Bolsonaro, a gente vai estar ameaçado por ele. Mesmo depois, na medida em que ele se conforte como líder da extrema-direita no Brasil, essa ameaça vai permanecer, embora diminuída em relação aos dias de hoje. E, sem dúvida, acho que já respondi essa questão, não imaginemos que o Bolsonaro aceitará uma eventual derrota eleitoral. Ele vai reagir, ele vai denunciar, ele vai estimular os seus grupos radicais a entrar em ação. Lembremos as últimas etapas da transição da ditadura para a democracia, como nós tivemos que conviver aqui com bombas, com atentados, com tiroteios. Eu penso que esse é o cenário mais provável em caso de derrota do Bolsonaro. Ele não vai suportar isso pacificamente, civilizadamente. Cabe às esquerdas democráticas se preparar para enfrentar esse tipo de atuação.
Só que o processo eleitoral lá nos Estados Unidos não é a única coisa relevante que acontece no âmbito da política internacional, Daniel. Nós tivemos no último domingo a posse do presidente da Bolívia, Luiz Arce, dando fim ao golpe que se colocou no país desde o ano passado, que culminou com a renúncia de Evo Morales. Aliás, o ex-presidente retornou ao país após se refugiar na Argentina durante esse processo que acabou levando ao retorno do seu partido MAS ao poder. A grande questão é que a violência segue tomando conta da Bolívia, Daniel, inclusive contra o presidente recém-possado. Poucos dias antes da cerimônia, Luiz Arce foi vítima de um atentado à bomba na sede do seu comitê eleitoral. Não havia sequer segurança oferecida pelo governo na ocasião. Você acredita que o Luiz Arce será capaz de dar fim a essa escalada de violência na Bolívia, Daniel? É possível que ele consiga reaglutinar a população? Bem, nós temos boas notícias na América do Sul. Tivemos a vitória na Argentina contra o liberalismo, encarnado pelo ex-presidente Maurício Macri. Tivemos essa magnífica vitória no Chile, de grandes movimentos sociais que impuseram uma eleição, a eleição de uma nova constituinte exclusiva, com paridade entre homens e mulheres, e agora tivemos a recuperação pelas esquerdas e pelo MAS, em particular, na Bolívia, da presidência da República. Quanto à Bolívia, eu sempre, nas minhas reflexões, insisto na crítica ao Evo Morales, não é? Porque o Evo Morales, de certo modo, ao querer se prolongar no poder, afrontando a Constituição e o plebiscito desfavorável a ele, essa ambição do Evo Morales de permanecer no poder acabou dando argumentos à extrema-direita e enfraquecendo as esquerdas. No entanto, graças aos movimentos sociais bolivianos, e não ao Evo Morales, que lutaram, que exigiram uma nova eleição e participaram, um nível altíssimo de participação dos movimentos sociais, nós temos essa recomposição com o Luiz Arce na presidência. Eu penso que o Evo terá que se colocar numa atitude de apoiador desse processo e não se deixar tomar pela fogueira das vaidades e querer competir com o Luiz Arce. No entanto, o maior perigo, evidentemente, não vem daí. O maior perigo vem da extrema-direita boliviana, que é muito forte. Em Santa Cruz de la Sierra, o candidato da extrema-direita teve 14% de votos, quer dizer, uma minoria importante. Se a gente translada esses votos para o departamento de Santa Cruz de la Sierra, a gente vai ver que ele tem uma expressão bastante considerável e essa gente está articulada com a extrema-direita brasileira, né, e vai à luta, né? Então, o Luiz Arce não terá paz. Ele terá que lidar com conflitos importantes e também faço votos que ele reaja a esses questionamentos com energia e não imaginando que com paz e amor, né, ele vai vencer essa resistência da extrema-direita. A extrema-direita deve ser combatida com políticas enérgicas, com políticas claras, né? De sorte que seja possível reconquistar uma grande maioria do eleitorado, e isso vai acontecer na medida em que o eleitorado perceber que a presidência da República está comprometida, claramente, de um lado, em aprofundar a democracia, de outro lado, em combater, consequentemente, as elites políticas bolivianas. Já no Peru, Daniel, houve a confirmação do impeachment do presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupção quando era governador da região sulista de Moquegua, em 2014. Ele é o segundo presidente seguido do país que é obrigado a deixar o cargo. O Pedro Pablo Kuczynski não conseguiu completar o mandato e foi obrigado a renunciar em 2018 por pressões do parlamento. Como é que você analisa essa situação do Peru, Daniel, com dois presidentes praticamente depostos de maneira consecutiva em um intervalo de 2 anos? Eu tenho me manifestado seguidamente em relação a essa onda de impeachments
que percorre o continente e o Brasil. Eu penso que as esquerdas democráticas estão sendo muito inconsequentes ao incorporar essa onda. Eu acho que elas deviam se destacar na defesa do plebiscito revogatório, que é a medida democrática única existente para apear personalidades do poder, sejam elas presidentes, governadores, etc., prefeitos, né? Só o povo pode tirar as pessoas que ele elegeu. Isso deve ser um princípio inalterável, né, para as esquerdas democráticas. Eu fico muito triste ao perceber como as esquerdas democráticas foram capazes de denunciar o impeachment da Dilma, mas se agruparam com as forças conservadoras para promover o impeachment do Collor e agora também para o impeachment do Witzel, né? E a toda hora queriam fazer impeachment do Crivella. Né? Eu acho que isso é uma inconsequência. Né? Acho que as esquerdas democráticas têm que ser claras. Lutemos para apear os eleitos pelo voto. Vamos aprovar, vamos transformar a bandeira do plebiscito revogatório numa bandeira central do ponto de vista democrático, não é? Porque os parlamentos, basta olhar o Brasil, eles tendem a ser, nos parâmetros da democracia realmente existente, centros de poder das forças conservadoras. Isso é muito claro. Então, as esquerdas democráticas irem a reboque dessas forças para derrubar pessoas do poder quando elas foram eleitas é uma inconsequência muito grave. Então, eu vejo com muitas reservas esse movimento de impeachment que assola o continente e lamento que as forças democráticas não estejam levantando a bandeira alternativa única, razoável, única, consequente do ponto de vista democrático, a bandeira alternativa do plebiscito revogatório. Como é que funciona isso? Conseguido um certo número de assinaturas, você impõe ao parlamento a convocação de um plebiscito revogatório em que o presidente, o governador ou o prefeito é submetido novamente às urnas. Se nós tivéssemos, forças democráticas de esquerda, tivéssemos avançado mais nesse sentido, estaríamos em condições hoje de reivindicar um plebiscito revogatório para a figura do Bolsonaro. Em vez de ficar embarcando em manobras, em articulações a favor do impeachment do Bolsonaro, caminho que muitas lideranças de esquerda escolheram ainda recentemente. Não podemos nos aliar com as forças conservadoras para minar a democracia. O poder emana do povo, em nome dele é exercido, e o povo elegeu, só o povo pode apear do poder. Daniel, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista que você nos deu aqui ao Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Mais uma vez, sou eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir nesse programa, que é um programa claramente comprometido com os valores democráticos, com o pluralismo, com o contraditório, e isso é que nos anima na perspectiva da construção de uma posição mais forte no Brasil a favor da democracia. Boa sorte, bom trabalho e coragem para enfrentar as adversidades. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. Novamente é um grande prazer estar aqui trazendo as minhas posições e opiniões nesse programa. Eduardo, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eduardo, essa eleição do Joe Biden à presidência dos Estados Unidos continua dando o que falar. Não apenas pela recusa do Donald Trump em aceitar o resultado das urnas, mas nas medidas que ele começou a anunciar como prioridades imediatas do seu governo. Seriam elas a pandemia do coronavírus, a recessão econômica, as mudanças climáticas e o racismo sistêmico. Eu gostaria de saber a sua avaliação para essa eleição lá nos Estados Unidos. Se esse resultado até certo ponto apertado te surpreendeu. E também a respeito dessas pautas que o Biden assumiu como prioritárias. Era esperado, na sua opinião? Anderson, a questão da eleição norte-americana e a vitória do Joe Biden, que foi decretado nesse final de semana, foi marcada por enormes polêmicas e ainda continua nesse cenário. E por que isso? Primeiro ponto. O Trump, o atual presidente até então, não aceitou a derrota eleitoral, vai judicializar sim o resultado eleitoral, inclusive substituindo quadros no Pentágono de alta patente por gente que estava escalonado no segundo e terceiro escalão, mas que é fortemente vinculado ao Trump. Inclusive, um desses generais acredita em teorias conspiratórias ao ponto de que na imprensa norte-americana foi divulgado que ele acreditava que o Obama seria um agente infiltrado e que beneficiou os estados que não seguem a linha judaico-cristã norte-americana, ou seja, os países árabes. Então, imagine o tamanho da insanidade que nos Estados Unidos vive hoje. O país que foi considerado as instituições fortes, a questão republicana, as instituições acima dos indivíduos, o Trump, e na verdade não só o Trump, porque eu não quero apenas entrar na discussão da figura, mas a crise norte-americana, a questão da falta de legitimidade econômica e política do próprio modelo norte-americano para os americanos, tem gerado uma forte tensão que permitiu, inclusive, o Trump chegar ao poder na sua vitória eleitoral 4 anos atrás, e que agora o próprio Trump, que não segue um padrão, não segue as instituições, é um tipo de presidente que não, inclusive, compreende os mecanismos institucionais, e nesse sentido o Trump acho que ainda irá resistir judicialmente de passar para o Biden de forma fácil a cadeira na Casa Branca. Então, assim, primeiro ponto, esse é uma configuração de uma crise, vamos dizer assim, que os Estados Unidos vive, da dificuldade, inclusive, de unificar internamente os Estados Unidos para qualquer tipo de projeto interno. Acho que, talvez, no caso norte-americano, é um dos momentos de maior ruptura entre segmentos da sociedade. E por que isso? Porque, na verdade, o crescimento econômico não tem sido capaz de reduzir as tensões históricas que marcam a economia e a sociedade norte-americana desde a Guerra de Secessão. O crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, a incorporação de parte dessa população ao mundo do trabalho, as condições materiais, principalmente no pós-Segunda Guerra, isso configurou um tipo de sociedade que é, vamos dizer assim, historicamente dividida, mas que conciliou temporariamente, dado o crescimento econômico, dado a incorporação da ideia do modo de vida norte-americano, e que o trabalhador norte-americano foi incorporado nesse processo. A gente pode dizer que nesse período do pós-guerra até os anos 80, o liberalismo, vamos dizer assim, enquanto modelo hegemônico, perdurou nos Estados Unidos, ou seja, a ideia de que pela meritocracia, pelo esforço do trabalho, seria possível alcançar padrões de vida melhores. Mas isso ruiu, né? E é nesse contexto que a gente tem que avaliar a eleição do Biden. O Biden, na verdade, o programa, né, do Biden
é um dos mais à esquerda dos últimos tempos, porque focou na questão do emprego e da renda. Isso, inclusive, por pressão de parte de uma esquerda que cresce dentro do Partido Democrata, né? Com o aumento da força do Bernie Sanders e da Ocasio também, que é uma deputada, e tem ganhado força no Partido Democrata. Então isso é um caminho, vamos dizer assim, que o Partido Democrata, o seu programa de governo, né, avançou nesse processo, e é por isso que, inclusive, o Biden ganhou eleitoralmente em regiões do cinturão da ferrugem, né, e que o Trump tinha ganhado na eleição passada. Observe bem, o Trump, que é de extrema direita e prometeu melhorar as condições materiais desses trabalhadores e prometeu numa dimensão maior do que ele conseguiu entregar, tá? E por isso que parte dessa população foi na questão do Biden, porque o Biden agora passou a prometer também que irá melhorar as condições materiais de parte desses trabalhadores. Acho que esse aqui é o contexto importante e sem perder de vista, sim, que a pandemia teve também um peso importante nesse processo. Você acha que o democrata é melhor para a economia do Brasil que o Donald Trump, Eduardo? Nós temos visto aí uma escalada de otimismo no mercado financeiro, com a cotação do dólar caindo por aqui e a bolsa com altas consecutivas. Essa vitória do Biden abre uma janela de oportunidade para que haja uma retomada mais acelerada da nossa atividade econômica por aqui? Anderson, eu não acho, assim, que irá mudar muito pouco no que diz respeito à questão da economia brasileira com a vitória democrata. A despeito da ideia do otimismo dos mercados, a questão da cotação do dólar, bolsa consecutiva, isso nesse momento pouco afetará a dinâmica econômica brasileira. E por quê? Porque, na verdade, a dinâmica econômica brasileira hoje é fortemente afetado pela questão da pandemia e pelos próprios empecilhos que esse governo atual adotou, né? Inclusive o governo Temer anterior, com o teto dos gastos, que inviabiliza qualquer mecanismo de motor de crescimento nesse momento. E eu vou explicar isso muito claramente. E aí eu vou usar a linguagem do economista, depois eu vou tentar simplificar. O economista costuma usar uma equação, que é uma equação básica no mundo da economia. Tá? O pessoal, quando vai aprender economia, a primeira equação que aprende é essa. Mas para vocês ouvintes que não tem problemas com a equação, eu vou explicar para vocês aqui. Então, Y, ou seja, a renda, é igual a C, né? Quem é esse C? O consumo das famílias. Mais G, gastos do governo, né? Mais I, que é formado pelo investimento público e pelo investimento privado. Mais X, que são as exportações, menos M. Então, a dinâmica econômica, ou seja, a renda agregada, vai depender desses componentes. Esses componentes podem funcionar ou como motor do crescimento, ou esses componentes podem funcionar como instrumentos de paralisia do próprio crescimento econômico. E como é que isso funciona? E por que a nossa questão é muito mais interna nesse momento, e a questão do mercado financeiro ou da questão cambial hoje pouco importa para o crescimento da renda, do PIB e do emprego. Aí sim, Anderson, pode importar sim para os ganhos do setor financeiro, por quem detém títulos financeiros, ou seja, patrimônio na sua forma financeira. Mas em termos reais, eis que o trabalhador, ou as pessoas que estão sem emprego, estão atrás de emprego, vai afetar? Não, acho que não, e por quê? Vou explicar. Primeiro, o consumo das famílias, no caso brasileiro, tá? Ele desacelerou muito. Ele, na verdade, já nos últimos anos, ele tem crescido muito pouco. Na pandemia, ele caiu muito. E, em parte, foi seguro um pouco pelo auxílio, né? Que, inclusive, recuperou uma certa vida no varejo, mas já voltou a cair de novo com a redução gradual do auxílio emergencial. Então, o consumo das famílias ele não vai ser o motor do crescimento. Por quê? Porque as pessoas estão sem renda. Né? Para você ter ideia, a oferta de trabalho, né? Ou seja, a quantidade de empregos ofertados de um ano para cá, caiu mais a quantidade de 11 milhões de vagas. Né? Nesse momento, as taxas de desemprego estão 13%, mas na hora que esse auxílio for para zero, essas taxas rapidamente vão chegar em 20%. Então não tem como as famílias aumentarem seu consumo se tem risco ou de perder o emprego ou não tem emprego. Então não vai vir pelo consumo das famílias. O investimento privado, tá,
Também não virá por quê? Porque o nível de utilização das fábricas nesse momento, das empresas, está relativamente baixo, com raras exceções. Por que o empresário vai aumentar o investimento, ou seja, vai ampliar a fábrica, se nesse momento ele não está utilizando a fábrica atual? Ou seja, não tem nenhum sentido econômico o empresário aumentar a fábrica, contratar mais, no momento em que as fábricas estão subutilizadas. Logo, não virá investimento privado. As exportações estão crescendo? Estão. Né? As importações, ou seja, a balança, o efeito disso das exportações líquidas, isso não tem condições de puxar o Brasil, porque a economia é muito grande. Pode até puxar alguns estados. Então, alguns estados que são muito fortes vinculados à questão da exportação do agronegócio, então, por exemplo, Mato Grosso, alguns estados no centro-oeste, podem até crescer dado esse efeito, mas isso não consegue puxar a economia brasileira como um todo, que é muito grande e diversificada. Só sobraria o quê? O gasto do governo ou o investimento público para funcionar como motor de arranque. Não essa história, essa conversa fiada de Estado gastador, não gastador. Isso é uma completa ilusão. Os vários governos, inclusive o próprio FMI, nesse momento, está aconselhando a que o governo deva gastar para estimular a economia. O problema é que a manutenção do teto dos gastos padrão para o ano que vem, isso impede qualquer possibilidade do Estado funcionar como, tanto pelo consumo do governo, como no investimento público, como motor do crescimento. E estudos, inclusive, de técnicos do IPEA, do Rodrigo Araí, mostram que, em momento de recessão que a gente está vivendo, o investimento público se paga. Aí você poderia perguntar, se paga como, Eduardo? O governo gasta, por exemplo, no investimento público em momento de recessão, né? Esse gasto vai vir mais isso gera um crescimento econômico. O investimento gera crescimento econômico. Esse crescimento econômico gera um aumento da arrecadação. Então, estudos e artigos do Rodrigo Araí, do IPEA, mostram que investimento público em momento de recessão como esse, o que o governo vai arrecadar com o aumento do crescimento mais do que paga o investimento público. Tá? O problema é que, nesse momento, o governo brasileiro e o Guedes vai na direção contrária. Ele está exatamente nesse momento tentando recuperar a ideia das privatizações e dos ajustes. Inclusive mentindo, e eu posso afirmar mentindo por quê? Porque disse que não foi privatizado nada nos últimos tempos. É uma mentira, porque a própria Secretaria de Desestatização colocou uma apresentação e mostra que já foi vendido, em termos de estatais, cerca de 130 milhões. Sendo que 73 milhões foram só de empresas subsidiárias da Petrobras. Então, Anderson, o que vai melhorar no caso do crescimento econômico? Nenhum efeito, né? O que pode melhorar é uma certa tranquilidade temporária para os mercados financeiros, e isso vai aumentar a rentabilidade e ganhos para quem possui ativos financeiros. Mas a economia real, essa que está despencando, a questão do emprego, renda, dos pequenos comerciantes, não acho que haverá nenhum sinal de mudança com a vitória do Biden, porque isso depende muito mais da nossa política econômica, das nossas decisões, inclusive estatais e empresariais, de que supostamente o teto do gasto resolve tudo, que é uma falácia completa. Nem o FMI, vamos dizer assim, nesse momento, apoia a austeridade fiscal. É impressionante o que a gente está vendo no Brasil. Falando ainda sobre os Estados Unidos, Eduardo, o Donald Trump trocou o secretário de Defesa e colocou 3 de seus aliados mais ferrenhos em altos cargos civis no Pentágono. Esses movimentos têm preocupado muita gente lá nos Estados Unidos. Você acredita na possibilidade de um golpe pelo Donald Trump? Anderson, essa pergunta que você trouxe, um pouco do que eu já tinha comentado na sua primeira pergunta, eu dei até o spoiler, vamos dizer assim, desse ponto que você levantou agora, que é o seguinte: tem toda uma discussão hoje, inclusive a própria CNN, né, que é a rede de televisão norte-americana, uma preocupação na possibilidade de um golpe do próprio Trump. Tá? Eu sei que essa discussão é uma discussão nada trivial, a gente vai aqui trabalhar em termos de conjecturas. Acho que nesse momento isso é difícil, não é impossível, mas é difícil porque, mesmo o Trump desarrumando as instituições, mesmo o Trump fazendo profundas modificações, ainda o último, vamos dizer assim, barreira de segurança no caso norte-americano é a questão institucional. Tá?
Ou seja, ainda, mesmo com toda a destruturação que o Trump fez, as instituições norte-americanas ainda são significativamente fortes para segurar essa tentativa do Trump, porque eu acho que ele vai tentar. Eu acho que não necessariamente o Trump ele pode estar blefando, sim, para sair com popularidade ainda mais alta, né? Mas eu não vejo que, por exemplo, o Trump pode arriscar fazer alguma coisa desse tipo, quando ele colocou em altos cargos do Pentágono trumpistas até o último fio do cabelo. Então, assim, e aí é bom lembrar, né, pessoal, aí colocou gente que acredita em teoria conspiratória, como eu já falei para vocês, e esse pessoal está perto dos botões que acionam as armas, né, norte-americanas. Isso não é nada trivial, isso aumenta a tensão, isso aumenta o risco, e mais ainda, o que mais impressiona é que mesmo assim uma parte dos republicanos ainda apoia o Trump, o que mostra que você tem uma profunda fratura na sociedade norte-americana, e essa fratura se expressa na questão eleitoral dos estados, mas mais ainda também se expressa numa disputa entre as frações capitalistas norte-americanas, entre, por exemplo, os blocos de capitais do Vale do Silício, de Wall Street, que acham fundamental a manutenção da globalização, que acham que ganham muito nas cadeias globais de produção, mas que isso gera um problema em termos de emprego e renda no espaço territorial norte-americano. Por outro lado, blocos de capitais, chamado velho capitalismo, associados ao petróleo, ao shale gas, lutando para permanecer e até com buscas e medidas de fechamento em termos de globalização. Ou seja, não é apenas uma questão ideológica ou política dessa fissura norte-americana. Isso sim tem a ver com uma forte disputa entre blocos de capitais, né? No sentido de que qual caminho seguir, ou seja, a nova tecnologia, vamos dizer, a questão do petróleo. Por exemplo, o Biden mesmo diz que vai mudar a matriz energética, tá? Com energia limpa. Acho muito difícil ele realizar isso, porque isso implicaria em reduzir muito o papel do shale gas, né? Que é o petróleo de gás de xisto, que significaria a redução de uma quantidade enorme de empregos, né? Eu não acho que isso... Eu acho que o Biden prometeu bastante coisa, mas não será fácil cumprir, quer seja na questão da cena política, ou seja, na questão de como os democratas vão reagir no Congresso, ou também quer seja dos seus apoiadores em termos das frações capitalistas, que vão aceitar, por exemplo, aumentar a taxação sobre os ricos. Esse é um debate e essa é uma perspectiva que só a história nos dirá. Agora, esse discurso do Trump de negar a vitória do seu oponente se dá evidentemente por conta dessa tática de contra-informação adotada pelo republicano desde o início do seu mandato, nessa guerra híbrida que está colocada. O Jair Bolsonaro vem repetindo à risca esses discursos do ainda presidente dos Estados Unidos. Com esse cenário que está dado, Eduardo, você vê risco para as eleições aqui no Brasil em 2022, caso haja uma derrota do ex-capitão do Exército nas urnas? É importante lembrar que a nossa democracia já sofre com uma série de episódios golpistas nos últimos tempos. Olha, Anderson, esse é um ponto que é da extrema-direita, o Trump que tem todas as questões discriminatórias, as questões de como a extrema-direita se comporta diante da questão de diferença, mas isso não há como negar que o Trump, né, em termos de política externa, em termos de guerra, é um dos presidentes que não entrou em nenhuma guerra, né, um dos presidentes norte-americanos que não entrou em nenhuma guerra dos últimos, talvez, 30 anos. Em nenhum tipo de intervenção direta, até retirou de guerras. O Trump pode ser acusado de muitas outras coisas, mas realmente o Trump, na questão da guerra, é um dos governos que menos fez atuação direta. E aí é menos a figura do Biden especificamente, mas é uma característica, inclusive, dos democratas. A política externa dos democratas sempre foi, vamos dizer assim, uma intervenção muito forte nos países. É evidente que, principalmente depois do Clinton, é um tipo de intervenção dito liberal humanitário, ou seja, você faz guerra pela liberdade. É um paradoxo impressionante que, por exemplo, tanto o Clinton e mesmo o Obama
foram governos que mais fizeram intervenções militares nos últimos tempos nos Estados Unidos. O Obama, né? O dito pacifista. É só lembrar que esse tipo de atuação, e acho que, por exemplo, o Biden pode sim aumentar a questão da belicista, e um pouco até mais do que isso. Porque, na verdade, existe uma tensão geopolítica cada vez maior entre China e Estados Unidos, e acho que isso dificilmente se reduzirá, porque não é só o comércio. Isso implica, por exemplo, como os Estados Unidos, e aí vale tanto para democratas como republicanos, tentar conter a China, principalmente na Rota da Seda, né? Isso pode, por exemplo, aumentar tensões bélicas, mas isso pode depender da configuração, algum tipo de estratégia do Biden de aproximação de alguns estados nacionais dessa região que passa a Rota da Seda chinesa. Então pode ser algum tipo de desenvolvimento a convite. Não está claro ainda, mas dá para dizer o seguinte: com certeza, dificilmente o Biden será menos belicista do que o Trump. Acho muito difícil. O Trump realmente o Trump é um outsider daquela estrutura. O Trump, se a gente precisa recordar que, por exemplo, o que saiu na grande imprensa é que o Trump, inclusive, recusou a intervenção na Venezuela. O Bolton, que foi demitido, queria intervenção a qualquer custo, inclusive, aparentemente, com o consentimento dos filhos do Bolsonaro aqui, né? Isso, inclusive, causou uma certa rusga e tensão dos filhos do Bolsonaro e parte dos militares que não queriam entrar em qualquer tipo de intervenção naquele momento contra a Venezuela. Então, assim, o Trump é de extrema-direita, o Trump é um oportunista, o Trump destrói as instituições, mas o Trump, em termos da questão bélica para fora, ele reduziu de forma expressiva. Claro que teve o evento lá do general iraniano, né? Não, a gente precisa sempre recordar, mas em termos de intervenção, vamos dizer, utilização de bombas, assim, talvez tenha sido uma das menores nos últimos 3 presidentes. Tá? É isso, Anderson. Eduardo, há muita gente dizendo que essa chegada do Joe Biden à Casa Branca fará com que haja uma aceleração das tensões no campo militar. Por incrível que pareça, o Donald Trump não atuou de maneira mais incisiva na produção de conflitos armados como seus antecessores. Você acredita nessa retórica de que o Joe Biden teria uma atuação mais belicista que o republicano no comando da maior potência militar do planeta? Anderson, você trouxe um ponto que eu acho fundamental para entender um pouco até da trajetória recente, tanto do Bolsonaro como dos militares na sua relação com os Estados Unidos. É impressionante o tipo de relação, e aí não é só do Bolsonaro não, diante do Trump, é também das Forças Armadas brasileiras. Uma parte dos militares brasileiros já estariam numa plena terceira guerra entre Estados Unidos, Rússia e China, ou seja, uma espécie de uma nova Guerra Fria, e que necessariamente teríamos que estar do lado, né, dos Estados Unidos, dado os valores judaicos, cristãos, ocidentais que nos unificam, mas mais do que isso, parte enorme desses militares cada vez mais tomam treinamento nas Forças Armadas norte-americanas, são influenciados pelos valores do pensamento militar norte-americano, né? O que impressiona, sim, é menos até essa linha mais castrista, né? Que é mais vinculada ao exército norte-americano, dos nossos militares, mas é a forma e a subserviência desse tipo de relação, né? É quase como se fosse uma ligação, aquilo, inclusive, que você comentou, Anderson, um motivo de chacota que foi a apresentação do Comando Sul das Forças Armadas. Eu acho que a gente nunca viveu em termos históricos uma subserviência tão profunda ao imperialismo norte-americano. Ao mesmo tempo, era uma subserviência que tinha uma conexão do Bolsonaro com o Trump. É uma subserviência que vai além da questão do Estado norte-americano ou do imperialismo. Era uma subserviência à extrema-direita norte-americana que com o Trump estava no poder, né? Isso é muito impressionante porque se nós estamos vivendo hoje um momento histórico, sim, tem um aumento de tensão entre China, Estados Unidos e Rússia, e sim, tem tensões no nosso sistema geopolítico, esse era um momento em que se a gente tivesse algum tipo de autonomia plena, quer seja do nosso militar, plena não, estou exagerando, que é autonomia relativa dos nossos militares diante dos militares norte-americanos, ou de parte de nossos setores dominantes em relação aos setores dominantes internacionais,
era um momento histórico, inclusive, de alcançar ganhos históricos, como um pouco do que o Vargas fez, né, antes de decidir de entrar na Segunda Guerra Mundial. Só que a gente vive um momento contrário, a gente vive, na verdade, uma subserviência que, por exemplo, o Bolsonaro completamente se conectando com o exterior sem receber nada em troca. Pelo contrário, o Trump, inclusive, taxou importações brasileiras e mais ainda, alguns, não só militares, mas alguns economistas pregando, né, a liberalização comercial de forma unilateral, ou seja, sem receber reciprocidade. Isso é de uma insanidade, aquilo que o nosso Rodrigo chamava de um complexo de vira-lata impressionante. O pior de tudo é que tudo isso é ancorado com uma suposta ideia de pátria. Né? Uma suposta ideia de pátria. É como você falou, Anderson, é uma tragédia mesmo. É uma tragédia. Eu acho que essa subserviência se manterá em relação aos Estados Unidos. Não acho que terá grandes modificações. Não acho. O Bolsonaro jogando para a plateia, essa coisa da pólvora, é o tipo de... Às vezes também a gente não pode ficar no diversionismo do Bolsonaro para tirar conclusões. Então, tanto o Bolsonaro como os militares, às vezes, jogam para a plateia, para o público, para determinadas direções e perdemos o foco. O que está dado é o seguinte, né? O Bolsonaro tinha uma ligação umbilical com o Trump, tá? Com o Biden vai aumentar a tensão, mas realmente não acho que o Biden fará grandes intervenções no governo Bolsonaro. Por quê, Anderson? Por quê? Né? Porque nós já entregamos boas partes. Você tem ideia, o pré-sal hoje, 50% já está na mão estrangeira do que foi leiloado. Os nossos recursos naturais, a gente está agora em vez de privatizar a Eletrobras. Ou seja, a gente fez uma abertura profunda, né? Que nesse momento, a única coisa que teriam para negociar é o 4G. 4G não, desculpa, Anderson, o 5G. Né? Mas que já estamos negociando direto para os Estados Unidos sem receber nada em troca. Então, o Biden pode, no máximo, fazer uma pressão comercial pela questão da Amazônia, esse é um ponto, mas, assim, o Trump já estava fazendo tarifação sobre o aço brasileiro, por exemplo. Então, não vejo grandes aumentos de tensão, porque acho que é importante deixar claro, nesse momento, nós perdemos relevância histórica. Nós perdemos relevância histórica. Os nossos últimos anos nos tornou uma relevância histórica, talvez uma das menores dos últimos tempos. Então, eu não acho que a questão passa aí por um diálogo ou não, é uma indiferença, e acho que a atuação do Biden ou dos complexos de segurança norte-americano de informação, só se o Bolsonaro se tornará muito disfuncional para o imperialismo norte-americano, que não o fará. Porque antes de mais nada, o que o Bolsonaro e partidos militares têm é um tipo de patriotismo territorial, tacanho, que querem ser os Estados Unidos o tempo inteiro. Isso é muito impressionante. A minha sensação é que o complexo de vira-lata nunca se espalhou tanto, quer seja nos militares, quer seja entre os bolsonaristas. Ou seja, querem ser uma imitação a qualquer custo dos Estados Unidos. Eu não sei onde é que eles acham que isso é pátria. Por falar nisso, Eduardo, uma das vias de diálogo entre Brasil e Estados Unidos atualmente se dá nessa cooperação militar. Cooperação entre aspas, né, Eduardo? Porque quem leva vantagem, como sempre, são os estadunidenses. Nós entregamos a base de Alcântara para o país norte-americano. Um oficial do Exército Brasileiro é alvo de chacota lá no Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, subordinado a um almirante deles, enfim. E o nosso presidente ainda fez alusão a um possível conflito armado com os estadunidenses. Uma tragédia, Eduardo. Você acredita que em um aprofundamento na relação de subserviência militar do Brasil em relação aos Estados Unidos, essa via militar seria capaz de reduzir as diferenças entre o Jair Bolsonaro e o Joe Biden, ou não há qualquer possibilidade de diálogo? Anderson, essa sua pergunta eu acho fundamental. Aqui, novamente, a grande imprensa está caindo, eu vou usar uma linguagem simplista aqui, no H dos militares. Essa história, de novo, de ressuscitar a ala ideológica versus a ala racional, essa história que os militares estão por aqui com o Bolsonaro, isso é uma balela, Anderson, isso é uma completa, assim, isso aqui não está entendendo o que está acontecendo. Primeiro,
Essa foi uma história que a grande imprensa trouxe lá no início do governo Bolsonaro, como se existisse uma ideia de uma ala ideológica dessa que seria formada pelo clã Bolsonaro e pelos olavistas, centrado no olavismo, no marxismo cultural, na guerra identitária, e por outro lado existiriam os militares racionais que estariam associados à questão do país, da racionalidade, do planejamento, e que não teriam essa visão, vamos dizer assim, ideologizada do Brasil, no sentido do marxismo cultural ou da esquerda. Os eventos mostraram que não existia essa separação, né? Mais ainda, uma parte enorme das Forças Armadas acredita que o maior problema do Brasil é a esquerda, porque a esquerda estaria distorcendo os valores ocidentais cristãos do Brasil. A ideia é que a esquerda teria criado a diferença, era que a esquerda brasileira teria criado a própria luta de classe. Eu estou dando risada para não chorar, porque eles acham, está lá na fala do Vilas Boas, né? No programa Roberto Dávila, de 2017 a 2018, dizendo o seguinte: o problema do Brasil, né, é que, por exemplo, da discriminação racial, é porque agora tem movimentos que lutam pelo fim da discriminação. Com isso aumenta, né, a discriminação. A ideia de que a esquerda é o inimigo principal. Os militares têm esse mito, eles carregam esse, vamos dizer, mito não, esse trauma, desde a intentona comunista dos anos 30, e que o maior problema deles é o inimigo interno. Né? Isso foi nos anos 30, isso foi em 64, e até você pode entender em 64, porque você tinha, assim, uma esquerda que, dado o efeito do que foi a Revolução Cubana, né, foquista, tinha ainda muito menor do que se alardeava à época. Os eventos históricos mostraram, os próprios dados históricos mostraram, mas agora eles ressurgiram de novo com essa retórica, e não é só retórica, eles acreditam nisso. Eles acreditam que o maior problema do Brasil hoje é a esquerda, e eles acham que existe uma guerra cultural, o impulso do marxismo cultural. Hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma que isso foi dado em bancos de formação dos militares. Né? Que, por exemplo, a América Latina estaria em via de uma revolução bolivariana, e que o Brasil estaria dentro dessa história, e o PT faria parte disso. Eu sei que isso parece insano, eu sei que isso parece pedir um pipi, mas se você consegue, inclusive, identificar nos tweets de alto comando, você consegue identificar isso está muito visível. E mais do que isso, o Bolsonaro e os militares, eles só mudam em termos de forma e não de conteúdo. Eles acreditam em coisas muito parecidas. A diferença é que parte dos militares acham que deveria ter sido implementado de uma forma diferente. Eu acho que, de novo, cai nessa história, e mais ainda, Anderson. E aqui, além da dimensão ideológica, da retórica, tá? E é uma retórica que eles acreditam, né? É importante deixar claro o seguinte: os militares voltaram ao poder. Os militares voltaram a ter status social. A gente tem ministro, né, da saúde militar. Nós temos coordenador da Anvisa, diretor-geral da Anvisa militar. Os militares estão em todos os postos de governo, em boa parte dos postos de governo do Executivo. Os militares, e o tempo inteiro isso é na grande imprensa, nunca teve tantos militares no Executivo, nem mesmo o regime militar. Os militares hoje saíram da reforma da Previdência. O Ministério da Defesa é o único ministério que não é contingenciado. O orçamento aumentou as verbas desse ano e nem vai ser contingenciado para o ano que vem. Qual é o sentido dos militares desembarcarem do Bolsonaro? Não existe nenhum sentido lógico dos militares desembarcarem do Bolsonaro. E mais ainda, qualquer outro de governo que entre, quer seja de direita, de centro ou de esquerda, necessariamente os militares sairão perdendo. Então, os militares não desembarcarão no governo Bolsonaro. Eduardo, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço. Anderson, novamente obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de estar aqui com notícias muito mais alvissareiras, mas é evidente que se a gente olha a derrota do Trump,
em termos mais gerais, isso significa sim um certo refluxo da extrema-direita do mundo. Mas achar que daí significa grandes transformações para o Brasil me parece, pelo menos na minha avaliação, um exagero. E novamente, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição para esse debate com os ouvintes do programa Faixa Livre. Abraço a todos e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Como vocês perceberam, o áudio da entrevista do Eduardo estava muito prejudicado. Infelizmente, o aparelho celular do Eduardo apresentou algum problema na hora da gravação e o áudio veio muito baixo. Eu tive de fazer uma série de edições aqui para amplificar, equalizar o áudio, para que vocês ouvintes pudessem ouvir. Eu peço mais uma vez desculpas por esse problema que houve dessa vez e na próxima entrevista o áudio certamente estará melhor. Mais uma vez, desculpem a todos os ouvintes. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, apesar das dificuldades, né? Mas bom dia. Lígia, eu quero te agradecer por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Lígia, está cada dia mais difícil nós tratarmos dos temas amenos com você aqui no programa, não só pela situação da pandemia por si só, mas principalmente pela atuação irresponsável do presidente da República. O Jair Bolsonaro voltou mais uma vez a politizar essa questão da vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, após a morte de um voluntário nos testes do imunizante e a suspensão do estudo aqui no Brasil pela Anvisa. O presidente disse que essa foi mais uma vitória dele contra o João Dória, governador de São Paulo, e seu desafeto político. Depois, o Bolsonaro ainda chamou os brasileiros de maricas por conta do enfrentamento à pandemia. Lígia, como é que um presidente pode desconsiderar a morte de mais de 160 mil pessoas e celebrar um suposto incidente com um imunizante contra a Covid-19? Acho que definitivamente podemos caracterizar isso como uma tentativa de genocídio do Jair Bolsonaro. Bem, Anderson, realmente eu penso que sim, né? Que é um genocídio. O Brasil está vivendo um genocídio causado pela irresponsabilidade do governo, dos governos, mas principalmente pela irresponsabilidade do governo federal, de que desde fevereiro, né, mantém atitudes e ações completamente responsáveis. Mas, veja, o que o presidente, o nosso, infelizmente, presidente, vem afirmando é que é natural morrer, né? Ele considera que, enfim, é assim que é, né? O fato da pandemia matar mais pessoas que são negros, que moram das periferias das cidades, trabalhadores, enfim, a população brasileira que rala, né? Os batalhadores brasileiros não têm a menor importância para ele, né? Assim, é natural, essas pessoas sempre morreram, vão continuar morrendo, não merecem viver, né? São pessoas sobressalentes, né? São seres humanos que não devem ser considerados. Então, eu penso que é muito, 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 muito grave, né? Porque tem um substrato de eugenia por trás dessas declarações, né? Como se a gente até estivesse purificando um pouco a raça, né? Lígia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Antônio Barra Torres, alegou em entrevista coletiva que a decisão de suspender os testes com a Coronavac foi técnica e baseada no fato de as informações repassadas pelo Instituto Butantan serem insuficientes e incompletas, visto que o evento adverso grave ocorrido com o voluntário teria sido um suicídio, ou seja, que nada tem a ver com uma eventual eficácia da vacina. Como é que você analisa essa decisão da Anvisa de suspender os testes, Lígia? Ela não teria se dado de maneira precipitada?
certamente, né, mais que precipitada, foi uma decisão atabalhoada, uma decisão irresponsável, né, irreverente com a pesquisa, irreverente em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido por diversos pesquisadores, com o Butantan, né, e, enfim, com o Ministério da Saúde, uma decisão que foi tomada, né, sem conversa, sem diálogo. É claro que se a Anvisa tivesse conversado com o diretor do Butantan, nada disso teria ocorrido, né, porque não foram decisões incompletas, foram decisões éticas. A família da pessoa que morreu solicitou que não fosse imediatamente informado qual foi o motivo da morte. Então o Butantan estava protegendo uma morte. É assim que nós devemos fazer. O presidente da República comemorar que houve uma morte e dizer que porque houve uma morte ele está certo, é que é extremamente lamentável, né? É extremamente antiético. Na realidade, veja, como se o fato de alguém ter morrido significa que eu estou certo. Então é alguma coisa assim, nós estamos vivendo realmente um pesadelo, inclusive um pesadelo lógico, né? Lígia, você vê o risco de o Brasil ficar sem vacina por um bom tempo por conta desses arrobos do Jair Bolsonaro? Olha, eu penso assim, eu realmente estou preocupada, sabe, Anderson, com a situação assim do planejamento da vacinação no Brasil. Muito preocupada, porque eu anteriormente estava um pouco mais otimista. Essa atitude do presidente, ela é muito assustadora, né? E se a gente assim combinar essa atitude, né, esse gesto, com as declarações anteriores dele, que a vacina não é obrigatória, vacina quem quiser, melhor não vacinar, etc., isso se torna muito preocupante, né? Porque a gente precisa ter uma organização, precisa ter uma mobilização nacional, precisa que o governo atue para que essa vacinação ocorra, né? E, além de tudo, o fato assim, do Brasil também estar participando só de duas das iniciativas de produção de vacina, né? Repara, a gente não está participando da vacina da Pfizer, né? Da Pfizer. Então, também tudo isso assim, vai gerando uma preocupação da nossa parte. Eu penso que para a população é muito ruim também, né? Porque gera desconfiança, a vacina mata, né? Então, se a vacina matou uma pessoa, por que a gente vai se vacinar? Por que pessoas que já têm problemas de saúde irão se vacinar? Então, eu penso assim, a gente vem acumulando, né, um conjunto de maus sinais, sabe? E a gente não tem sinais positivos, né? Claro que a gente mantém dois esforços importantes, o do Butantan e o da Fiocruz, mas mesmo assim eu realmente eu fiquei essa atitude do presidente da República, ela é realmente muito impressionante. Ela é muito impressionante pela violência, pelo maltrato, pela indiferença com que ele trata, né, as mortes pela pandemia. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento. E a hipótese de termos uma segunda onda da pandemia ainda mais grave aqui no Brasil, como acontece atualmente na Europa, Lígia? Diante do cenário atual, como é que você encara essa possibilidade? Isso estaria no radar ainda este ano? Sim, né, Anderson? Sim, eu acho que está no radar, sim, certamente, né? Com essa reabertura também completamente caótica, né, que nós tivemos no Brasil, e com o verão, né, que certamente fará com que mais pessoas saiam de casa, né? E a gente hoje já tem mais noção, né, científica de quais são os lugares que são mais... nos quais a transmissão ocorre com mais frequência, né? Bares, restaurantes, hotéis, né? Todo o turismo espanhol gerou essa segunda onda, né? E foi um turismo no verão. Então, certamente, o fato da gente não continuar com aquelas condições ultra precárias, né, sem testagem, com os hospitais lotados, com os profissionais de saúde mal remunerados,
pouco estimulados, etc. Eu acho que isso tudo também compõe aí um quadro extremamente preocupante para a saúde dos brasileiros e brasileiras. O que é que a comunidade científica ainda pode fazer em defesa da população brasileira, Lígia, diante de todos esses esforços do presidente da República em negar a gravidade da Covid-19 e colocar em risco a imunização das pessoas? Não podemos esquecer que o ex-capitão já disse que a vacina não será obrigatória no país. Eu penso que a comunidade científica tem feito assim, um bonito papel, né? Em geral. É claro que há algumas poucas exceções, mas a comunidade científica pode pouco, Anderson. A pandemia ela é uma questão do Estado, né? Mais do que do governo até, né? De estados nacionais que decidem fechar fronteiras, que protegem a população localizada naquele território nacional. E isso nós não tivemos, né? Então não tivemos em nenhum momento. Então, eu penso assim, a comunidade científica está, eu acho, dando nó em pingo d'água. Mas, na realidade, isso é muito insuficiente, né? A comunidade científica não consegue substituir a força da ação do governo, né? Quem tem que atuar em pandemias, epidemias, são as instituições governamentais. E as instituições governamentais ou são omissas ou atrapalham, né? Ou estão tomando decisões erradas, decisões equivocadas. É isso que a gente tem tido o tempo todo, né? E não é à toa, então, que a nossa resposta é péssima, né? A nossa resposta à pandemia, nós somos o segundo maior país com número de mortes, né? Inclusive maior do que países que têm economias mais fracas que a do Brasil, né? Apesar de todo esse cenário assustador, Lígia, temos também algumas notícias que nos trazem esperança. A principal delas é essa vacina desenvolvida pela Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, que teria apresentado aproximadamente 90% de eficácia contra o novo coronavírus na terceira fase de testes. A imunização lá na Europa poderia começar inclusive ainda este ano. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como seria essa vacina alemã, Lígia. Parece que ela foi desenvolvida utilizando um método diferente das outras, sem a utilização do vírus enfraquecido, não é isso? O Anderson, sim, né? É uma vacina que ela não é de vírus atenuado, né? Ela é uma vacina que ela é de um pedacinho do vírus, né? De uma espícula. É uma vacina que realmente, né? Então, os primeiros testes demonstram alta eficácia em todas as idades, isso é muito importante, mas também é preciso que a gente entenda que existe uma guerra comercial entre os laboratórios, né? Então, por exemplo, um anúncio como esse da Pfizer faz as ações da Pfizer subirem assim, como foguete. Então, nós precisamos ter muita atenção e uma certa reflexão crítica sobre isso, né? Sobre o anúncio de excelentes resultados. Como a gente é preciso ser um pouco mais realista, né? Em geral, as primeiras gerações de vacina, elas não são tão eficazes, não é? E é por isso que a gente está dizendo que todas essas medidas populacionais, de uso de máscara, de lavar as mãos, de usar álcool gel, etc., elas têm que continuar. Mas certamente, deixa eu falar de uma maneira mais clara. A gente só vai saber a eficácia da vacina quando houver a vacinação na população. São testes ainda, e esses testes eles podem ser bastante sofisticados, mas, de fato, a eficácia da vacina a gente só sabe quando houver uma vacinação muito ampla. Então, é bom, é excelente que um laboratório tenha obtido esse bom resultado, mas, ao que tudo indica, as outras também serão. O que me preocupa aqui no Brasil vai ser a confusão, né? Como é que a gente vai decidir por que vacina, quem vai ser vacinado por qual vacina, como se organiza a campanha, porque seria muito importante que todos tivessem acesso ao melhor, né? Ao mais seguro.
Então, eu acho que é disso que se trata, né? A gente, nessa confusão, nesse clima muito desfavorável à ciência, fica até difícil que a gente entenda qual é o verdadeiro problema, né? O laboratório já anunciou que tem capacidade de produzir 1,3 bilhões de vacinas no ano que vem, Lígia. O problema é que ela teria de ser aplicada em 2 doses, o que seria suficiente para imunizar apenas cerca de 10% da população mundial em 2021. Não haveria um acordo de transferência de tecnologia para o desenvolvimento dessa vacina por outros laboratórios. Além disso, há o desafio para o armazenamento desse imunizante, que teria de ser conservado a aproximadamente 70 graus abaixo de zero. Como é possível se superar todos esses obstáculos, Lígia? Então, Anderson, repara, olha só, isso também integra essa guerra comercial, né? Se anuncia que a vacina tem eficácia, mas ela, etc. O que eu penso é o seguinte, nós estamos, infelizmente, nesse momento, né? Há sim, esforços mundiais para atenuar essa guerra, né? Para impedir que os interesses comerciais se sobreponham às necessidades de saúde, né? Que são prementes. A gente precisa ter vacinas. Isso é fundamental. A gente precisou ter vacinas por ebola, a gente vai precisar ter mais vacinas, porque outros vírus virão. Então, tudo isso, digamos assim, hoje é um debate mundial. E certamente a vitória do Biden ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, porque os Estados Unidos têm um papel protagonista, né? Nessa guerra comercial, na guerra pela propriedade intelectual, pela patente, etc. Mas nós estamos nisso, né? E, enfim, então o que é interessante é que como tem muitos... a pesquisa está muito envolvida com a produção de vacinas, isso também ajuda, né? A intenção dos pesquisadores é que o acesso seja universal às vacinas. Enfim, e esses problemas assim, tecnológicos que você menciona, do armazenamento, das 2 doses, etc., isso tudo pode ser resolvido, né? Enfim, eu diria assim, sempre foi um obstáculo, né? A conservação das vacinas, por exemplo, no Brasil, ela é um obstáculo, mas a gente superou. Eu não sei se você conhece, mas a gente tem uma coisa quase perfeita, né? De transporte de vacinas em caixas de isopor, com gelo, etc. A gente construiu uma rede no país para que as vacinas elas chegassem ativas, né? A vacina tem que estar ativa. Em lugares muito distantes. Então, inclusive, o Brasil poderia colaborar para isso, né? Nós sabemos fazer. Eu não sei se vocês lembram, mas no filme, nesse filme agora, o último filme do Kleber Mendonça, uma das personagens principais, ela chega na cidade transportando uma caixa de isopor com vacinas. Eu não sei se todos se recordam disso, né? E, enfim, quando a vacina chega, então a médica, que é outra personagem, fica feliz e vai usar essas vacinas, né? Então, eu diria assim, esse não é um obstáculo, isso faz parte da propaganda negativa contra, não é? Então a gente vai ter isso o tempo todo, né? Daí a importância da gente ter um governo, né, instituições governamentais que orientem o que o país vai fazer, né? Para encerrar, Lígia, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do médico Ézio Cordeiro, que morreu no último fim de semana. Ele que foi um dos defensores mais ferrenhos da saúde pública no nosso país. Anderson, agradeço demais essa oportunidade de falar sobre o Ézio. O Ézio, assim, é preciso que todos saibam, né, quem foi mesmo Ézio Cordeiro, né? O Ézio foi, enfim, um dos idealizadores do SUS, um gigante intelectual, né? Um pensador, produziu 2 livros importantíssimos que são referência até hoje para a gente que estuda saúde, que estuda saúde pública, que estuda sistema de saúde. E mais, né? Foi uma pessoa de uma honestidade, de uma capacidade,
de compreender, né, os obstáculos e se recusar a grandes conciliações, né? O Ézio foi demitido durante o governo Sarney exatamente porque se recusou a atrair, né, a ser contra os seus próprios princípios. Então, uma pessoa com muitos princípios, né, com muita capacidade de reflexão e também com muita capacidade de reconhecimento de o que podemos e o que não podemos, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Porque nós precisamos reconhecer possibilidades, mas também reconhecer impossibilidades, não é? Estando à frente de cargos governamentais e etc. Eu penso que depois do Ézio, nunca mais houve isso, esse reconhecimento de impossibilidades, não é? Claro que o Jatene também acabou pedindo demissão, etc., mas aí o Jatene já é um personagem de outro tipo, né? Muito importante, etc., muito importante, mas certamente não tem a mesma relevância dado Ézio Cordeiro para a construção do SUS, né? Então, eu acho que essa história precisa ser muito melhor contada e eu agradeço muito a gente ter começado a falar sobre isso hoje. Lígia Bahia, muitíssimo obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço mais uma vez essa super... enfim, muito bom estar aqui, tá aqui no Faixa Livre. Bom dia a todos e todas. E estamos juntos, né? Estamos juntos. Acho que é muito importante que a gente permaneça e tenha essa capacidade, essa possibilidade de debater e de trocar aqui nossos conhecimentos. Muito obrigada. Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!